Você acha que seria possível um contrato particular entre um Sugar Daddy e uma Sugar Baby? Para falar sobre esse e outros assuntos, dos relacionamentos modernos e seus impactos jurídicos, convidamos o Dr. Flávio Grucci, que já esteve aqui no canal e é um especialista em direito de família, para tratar um pouquinho sobre essa questão tão pertinente. Dr. Flávio, fala pra gente um pouquinho sobre os novos relacionamentos e os seus impactos no direito civil, com foco nessa questão do Sugar Daddy e Sugar Baby e a sua relação contratual. Excelente pergunta, assunto atual que está em voga. Realmente está muito difícil de se relacionar. Nós não sabemos se é um namoro simples, complexo, se é uma união estável. Às vezes o homem pensa que está namorando, a mulher pensa que está em união estável e vice-versa. Agora, diante de uma figura tão excêntrica que é o Sugar Daddy, o direito começou a se adaptar. O que é o Sugar Daddy? O que é a Sugar Baby? Um homem normalmente mais velho, com poder aquisitivo bem acentuado, ele faz um contrato verbal, num primeiro momento, com uma mulher mais jovem. Neste contrato, fica estabelecido que a finalidade não é constituir família. Porque, veja, se você mantiver com alguém uma união pública, contínua e duradoura com a finalidade de constituir família, você caracterizará uma união estável. Lembrando que uma união pública é aquela que não é clandestina, que não é às escondidas, na qual o casal se apresenta na sociedade como se fosse marido e mulher. Agora, a questão contínua e duradoura. Hoje em dia, tempo de relacionamento não é fundamental para a caracterização de uma união estável. Isso existia apenas sob a égide da Lei 8971 de 94. A partir de 96, basta que tenha um tempo considerável, que pode ser de 6 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, não importa. E que não tenhamos rupturas consideráveis, ou seja, pequenos hiatos, aquelas brigas que um sai de casa e depois volta, aquele que sai de casa, mas com a intenção de voltar, isso não descaracteriza a união estável. E o principal requisito é a finalidade de constituir família, que é um conceito aberto, bem abstrato, bem subjetivo. É aí que entra o contrato de Sugar Daddy. Como eu havia explicado, um homem mais velho, um homem com poder aquisitivo acentuado, que por algum motivo não encontra mais a satisfação emocional e sexual no seu casamento propriamente dito, ele conhece essa pessoa e, numa relação sem nenhuma finalidade de constituir família, apenas de trocar benefícios. Por exemplo, de um lado eu vou ter sexo, carinho e eu vou ter uma companhia para viajar com os meus amigos e expor uma mulher mais nova. Sim, é o mundo real, assim que funciona. Existem plataformas especializadas nisso. De outro lado, vai ter aquela mulher que de repente precisa custear os seus estudos, que quer ganhar um carro, que quer ganhar uma televisão, que quer ganhar uma geladeira. Então vai haver ali uma bilateralidade, uma característica até dos contratos comutativos. Hoje o direito das famílias está cada vez mais contratualizado. Então, se as partes têm a maturidade suficiente para fazer um contrato de Sugar Daddy e de Baby Daddy, significa que nenhum dos dois, após o fim desse contrato ou após a ruptura desse contrato, poderá requerer ao outro uma pensão alimentícia. Não poderá pleitear, por ocasião da morte, direito sucessório. Isso é o marco divisor entre o direito antigo e o direito que se mostra muito presente atualmente, contratualizar. Se o Sugar Daddy e a Sugar Baby fizerem um contrato dessa natureza, fim dessa relação, não haverá mais direito para nenhuma das partes. Cada um seguirá a sua vida. Doutor, e qual é o risco de não fazer esse contrato e de deixar que o judiciário decida a questão? Para fazerem jus aos direitos à partilha, direitos sucessórios, sempre é interessante que se tenha um contrato. Agora, a união estável você pode vivê-la tendo um contrato ou não. É o que nós chamamos de contrato de convivência. Portanto, numa relação
nesse caso concreto do Sugar Baby e do Sugar Daddy. Se não tiver contrato e essa relação chegar ao fim e, por exemplo, a mulher quiser algo mais que não havia sido ajustado, ela vai bater as portas do judiciário para ver reconhecido o seu direito à união estável. E o que ela vai ter que provar? Como eu disse anteriormente, que a união deles era pública, ou seja, não era às escondidas, eles se apresentavam na sociedade como casal. É uma prova muito difícil, porque normalmente o Sugar Daddy, ele toma algumas precauções. Normalmente aquele homem mais velho que aluga um apartamento distante da sua casa para ter encontros escondidos e sazonais, isso não caracteriza publicidade. Essa mulher também vai ter que provar que aquela relação era duradoura, que não houve rupturas. E para isso, ela vai ter que ter provas testemunhais e materiais. Eu conheço casos, por exemplo, que o homem manteve com uma mulher uma relação às escondidas, ocultas, mas todos os dias que ele ia na casa da mulher, ele deixava um bilhete carinhoso e contas pagas. E ela utilizou esses documentos durante 7 anos deixados na porta da sua casa para formar um almanaque de provas. Porém, o requisito principal é a tal da finalidade de constituir família. Se o homem é casado e separado de fato, ele pode constituir uma união estável. Se o homem é casado e não separado de fato, essa outra mulher, ela será uma concubina. Então essa diferença é fundamental. Essa mulher que eventualmente pleitear ao término da relação de Sugar Daddy e de Sugar Baby a caracterização de uma união estável, terá que provar todos esses requisitos que eu narrei há pouco. De igual forma, é muito importante que, se você estiver numa relação duradoura já com seu namorado e com a sua namorada, digamos assim, dividindo contas, passando uma semana na casa de um, na casa de outro, colocando a sua namorada ou seu namorado como dependente no plano de saúde ou até como segundo titular em conta corrente, isso já são indícios de que existe uma família já constituída. E se você quiser descaracterizar, é interessante que se faça um contrato de namoro. O contrato de namoro, ele vai estabelecer basicamente o seguinte: entre mim e ela, ou entre mim e ele, depende do tipo de relação, todas são assambarcadas pelo direito, não existe a finalidade de constituir família. Vivemos apenas um namoro. Ponto final. Você já tem uma prova pré-constituída e, ao término dessa relação, qualquer discussão judicial ficará fragilizada. Dr. Flávio, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento e estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, sempre às ordens. E você, o que pensa desse tipo de contrato e dos impactos jurídicos dessa relação? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no nosso canal e participe desse trabalho que estamos construindo. Um abraço e até o próximo vídeo.